sandália. Podemos também ter uma interpretação que tem muitas pessoas que querem ter um relacionamento com Deus, mas não querem abrir mão do seu passado. Quem está compreendendo? Vivia no Egito, vivia no mundo, que até quer ter um relacionamento com Deus, mas não quer abrir mão do Egito. Estão compreendendo? E para nós termos um relacionamento com Deus, é necessário o quê? Tirar a sandália dos pés. É necessário largar o Egito para trás, as velhas obras. É necessário que o eu caia por terra. É necessário que as práticas mundanas fiquem para trás. Amém, igreja? E que esteja disposto a reverenciar a Deus conforme Ele merece e se relacionar. E olha para vocês verem, observe que Moisés questionou a Deus, mas eles não vão acreditar em mim. Quem sou eu? Eles não vão acreditar. Deus falou para ele jogar o quê? O cajado no chão, e o cajado se transformou em serpente. Amém? Mas Moisés era da onde? Ele era do palácio. Amém? Não tinha outro para ir lá dentro do palácio para falar com o faraó. Deus havia escolhido ele justamente, preparado ele desde pequenininho, colocado dentro do palácio, para que futuramente ele pudesse entrar. Você consegue falar com alguma autoridade? Digamos que nós precisamos falar com o Bolsonaro, ou com Lula, talvez. Eles nem sabem da nossa existência. Amém, igreja? Se você quisesse falar com um deles, você acha mesmo que eles iam atender a gente? Sinceramente, gente, me responde. Claro que não. Eles não iam atender a gente. Por quê? Porque eles nem nos conhecem, eles não fazem nem ideia da nossa existência. Mas por que Deus escolheu Moisés? Porque Moisés já tinha sido colocado dentro do palácio justamente com essa missão. E somente o próprio Moisés poderia entrar lá dentro novamente e falar com a autoridade. Senhor, mas ninguém vai acreditar em mim. Senhor, quem sou eu? O que eu devo fazer? Deus, Ele não está preocupado com o teu estudo. Deus, Ele não está preocupado com a tua vestimenta. Deus apenas Ele está preocupado se você se dispõe para Ele. Amém, igreja? E naquele exato momento, Moisés obedeceu e se dispôs. Ele se sentiu inferior. O que devo fazer, Senhor? Porque, observe-se, Deus deu a ele uma ordenança para tirar aquele povo da escravidão. E olha que missão difícil. Ele ia ter que enfrentar a autoridade daquela época. Ele ia ter que enfrentar Faraó. Era ou não era uma missão difícil? Ele era o libertador para tirar o povo daquela situação difícil, da escravidão. Senhor, mas quem sou eu? Senhor, eles não vão me ouvir. Senhor, o que eu devo falar? Moisés, sou eu que toco na tua boca. Ou seja, nós com Deus somos maioria. Não precisamos de ter estudo, de ser, talvez de morar num palácio. Não precisamos de nada disso. Apenas precisamos de falar, Senhor, eis-me aqui. Apenas precisamos abrir mão do Egito, do passado. Porque o que passou. As velhas coisas ficaram para trás. Deus fez tudo novo nas nossas vidas. Amém, igreja? Ele fez tudo novo. Assim como Ele estava fazendo tudo novo também na vida de Moisés. Deus havia dado para ele aqui uma família. Deus não permitiu que ele fosse morto. Deus deu para ele uma família. E acima de tudo, ele teve uma intimidade, um encontro real com o Senhor. E quando nós vemos a sarça ardente pegando fogo e não queimando, vemos o poder, a forma de Deus se manifestar. Deus, Ele pode se manifestar de várias formas, amém?
Deus ele pode se manifestar através de fogo, Deus pode se manifestar através de sonho, do louvor. Então nunca fique apegado. Deus vai falar comigo assim. Se Deus não falar assim, eu não aceito. Presta atenção. Deus ele tem várias maneiras de falar conosco. Deus ele fala na palavra, Deus usa o missionário, Deus usa o obreiro, Deus usa até amigo da igreja para falar com você. Não fique apegado em uma pessoa. Não, eu só aceito se for o ciclano. Só o ciclano. Se o ciclano falar comigo é porque é Deus. Se o outro falar, eu não aceito que é Deus, não. Deus ele tem várias formas de falar conosco. Amém? Glória a Deus. Deixe o Egito para trás. Amém, igreja? Deixe o Egito para trás e olhe para o Senhor. Observe-se que Moisés obedeceu. Deus foi bem claro com Moisés. Deus deu o que para ele? Uma ordem. Foi uma ordem. Deus não estava pedindo a Moisés um favor, não. Deus estava ordenando a Moisés o que era para ser feito. Senhor, mas se perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Eu sou o que sou. Eu sou o que eu sou. Por que Deus falou isso? Porque Ele é o que Ele é, independente de qualquer pessoa, de qualquer autoridade, independente de qualquer situação. Ele pode, Ele faz e acontece. Não tem faraó que vai impedir, não tem a filha de faraó, não tem ninguém que vai impedir Deus, meu querido, de cumprir a promessa dEle na tua vida. Não tem ninguém que vai impedir Deus de fazer um milagre acontecer na tua vida. Você pode até estar sendo escravizado, humilhado, mas isso é por um tempo, sabe por quê? Porque o libertador, o salvador, que se chama Jesus Cristo, Ele está entrando na tua casa, aleluia! Ele está entrando na tua casa, no teu problema, com mão forte, aleluia! Com fogo para quebrar todos os dardos de Satanás, para quebrar as correntes de Satanás e te tirar dessa situação, dessa escravidão difícil que você está vivendo, passando. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Houve o tempo do sofrimento, mas Deus estava trazendo socorro, porque Deus já deu um basta. Glória a Deus. Deus já estava cansado de ver o povo dele clamando, chorando, vivendo aquela situação. Imagina, igreja, você viver como escravo. Às vezes, hoje em dia, tem patrão até que se abusa, né? Você chega às 8 da manhã, eles querem que você saia 9 horas da noite. 10 horas da noite. Quer que você trabalhe, porque o patrão quer o quê? Ele quer... O que ele quer? Resultado, lucro. Ele não está nem aí se você está com força, se você está passando mal, se você está isso, se está aquilo. Era a mesma coisa para lá. Faraó não estava preocupado se o povo estava bem, se o povo estava mal. Ele queria o quê? Que construísse mais pirâmide. Ele queria o quê? Que o império dele crescesse. Amém? Amém. Mas Deus já estava cansado. Depois daquilo tudo passar, depois de Deus falar com Moisés. Amém, igreja? Moisés retornou. Oh, glória! Moisés retornou. Moisés retornou ao Egito. E olha que missão difícil. E muitas das vezes Deus, na dificuldade, Ele te dá missões. Mas você tem medo. Medo porque, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. O medo te atrapalha a cumprir aquilo que Deus já ordenou sobre a sua vida. Amém? Amém. Moisés retornou ao Egito, mas retornou com o quê? Missão. Com a missão. Retornou com a missão. E depois de ter um encontro com Deus Altíssimo, que Deus falou com ele face a face, amém? Aleluia. Deus falou diretamente com ele, Deus não usou ninguém. Deus falou diretamente com ele e ele voltou, ele obedeceu e assim foi.
né? Senhor, mas eu não sei falar com o povo. Mas Arão, lá você tem Arão. Arão falava a língua dos hebreus, mas só quem podia falar com o faraó era quem? Era Moisés. Porque Moisés foi criado e ensinado, falava a língua, né? A língua, como podemos dizer, a língua mais nobre, né? Agora pensa comigo. Imagina ele chegando até a presença de Faraó para falar assim: Ramsés, porque era Ramsés, né? Naquela época já. Ramsés, Deus me enviou aqui e é para você libertar o meu povo, é para você deixar o meu povo ir cultuar Deus no deserto, aquelas coisas todas. Imagina que ousadia, que audácia, que falta de respeito. Ele poderia ser o quê? Morto. Não poderia? Sim. Ele poderia ser morto. O faraó poderia muito bem mandar matar ele por causa da audácia. Amém? Mas quem era que estava com ele? Era eu que estava lá com ele? Não. Era o próprio Deus. Amém? Acima de qualquer autoridade, a autoridade maior é quem? É o Senhor dos Exércitos. E Deus tinha um propósito e ele tinha que cumprir. Amém? E ele cumpriu. Deus falou, vai lá. Ele foi. Faz isso, ele fez. Você não quer libertar o meu povo não? Então aí que começou as pragas. Sabemos o quê? Que veio as 10 pragas. Começou as 10 pragas, né? Deus começou a mostrar a força, o poder para eles, né? Para o povo egípcio. Mas até o coração endurecido, observe-se bem, que Deus mandava Moisés ir lá pedir, Faraó não liberava, mas até o coração endurecido de Faraó era o próprio Deus que endurecia o coração de Faraó. Olha que negócio interessante, né, pastor? Deus endurecia e Deus falava para Moisés ir lá. Moisés teve que enfrentar. Muitas vezes sua cabeça foi jogada, ser cortada na foice, podemos dizer assim, né? Por várias vezes. Mas acima de tudo ele tinha o quê? Uma missão. Uma ordenança para cumprir aquilo que Deus havia falado com ele. Veio as 10 pragas, até que a última praga nós sabemos que veio o espírito da morte e matou todos os primogênitos, né? Matou e o povo ficou livre, né? Ou seja, Deus usou de mão forte para libertar o povo dele. Deus, quando precisa usar de mão forte também a nosso favor, ele também usa, igreja. Não pensa você, ai Deus ele não vai usar de mão forte, ai Deus não está fazendo nada. Não pensa assim. Porque Deus, se for preciso usar de mão forte, ele vai usar de mão forte sim na tua causa. Não pensa que os seus problemas venceram. Não pensa a autoridade, não, o faraó, o problema venceu. Está tudo acabado, eu estou escravizado, não. Porque Jesus Cristo, ele chegou, amém? Com a solução. Na palavra dele não fala que o nosso socorro vem dos altos céus. E depois que veio o espírito da morte que acabou, aí o povo foi liberto, né? O povo preparou tudo, glória, preparou a mudança, pegou até coisas dos egípcios para levar embora. E eles foram embora, amém, igreja? Abra sua Bíblia bem rapidamente comigo no Êxodo 14, no versículo 15. Quando você encontra, eu vou falando. E eles pegaram, Êxodo 14, versículo 15. Pegaram todas as suas coisas e foi. Amém? Deus já tinha dado o quê? Uma direção do que era para ser feito. Amém, igreja? Deus já havia dado direção. Às vezes você está no meio do problema, olhando para o problema e está esquecendo de olhar para a voz de Deus. Deus já te deu a direção. Deus já falou com você. Deus já falou com você através da palavra aqui, porque todo dia a palavra é pregada sobre exaltar. Amém? Todo dia você escuta a voz de Deus. Deus está te dando a direção e você está com medo de ir. Deus está te dando a direção, mas você ainda está olhando para o faraó.
apenas obedece e vai. Amém? E eles foram. Amém, igreja? Até que se encontrou aonde? Em frente ao Mar Vermelho. Oh, glória! A passagem famosa e todo mundo, até que quem não é crente, conhece essa passagem. A passagem do Mar Vermelho. Chegou lá no Mar Vermelho, o povo começou a questionar com Moisés. Não é, Moisés? Se fosse para a gente morrer no deserto, por que você não deixou a gente lá escravizado? Ou seja, uns, né, só a misericórdia de Deus, preferia estar escravizado do que morrer no deserto. Né? Porque eles começaram a ver o quê? A dificuldade na frente. E logo após veio o quê? A dificuldade de trás. Faraó não se contentou, porque foi pela permissão de Deus também que Deus permitiu Faraó ir atrás do povo. E é no meio da situação difícil, é no meio do fogo, é no meio do problema que a sua fé é testada, se você confia ou não, se você vai blasfemar ou não, se você vai perseverar ou não. Alguns confiaram no Senhor, mas outros começaram a oprimir Moisés, começaram a questionar. Ué, Moisés, preferia estar lá comendo cebola. Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui na frente desse mar? Que Deus é esse? Presta atenção. Deus já havia manifestado o poder dele, não havia? Com 10 pragas, o povo já tinha visto, o povo já tinha contemplado o poder de Deus, mas chegou na frente da dificuldade, eles ainda estavam o quê? Duvidando do poder de Deus. Deus, ele tem mostrado para você o poder dele sobre a tua vida. Só de você acordar todos os dias vivo é o poder, é a misericórdia dele sobre as nossas vidas de amanhecer vivo, porque tem muita gente que todo dia está amanhecendo morto no hospital. Então glorifica a Deus pela tua vida, glorifica a Deus porque você se encontra de pé, está na igreja, não está no mundo. Aquele povo duvidou, depois de tantas vezes Deus já manifestado o poder, aquele povo ainda estava duvidando. E quando há dúvida, é aí que o diabo prevalece, amém? Quando há dúvida, como que eu vou ter fé se eu tenho dúvida? Porque fé ela é certeza daquilo que eu não vejo, espero e creio. Não é assim? Mas dúvida é o quê? Dúvida é o quê? Te para, medo, não deixa você ter fé, a dúvida, você não acredita, você fica o quê? Incrédulo. Mesmo depois de Deus ter manifestado toda a glória dele, o povo ainda teve alguns, a grande parte, dúvida. Amém? E como ficou Moisés? Imagina você da cabeça daquele líder: Senhor, o Senhor me prometeu que seria comigo. Senhor, o que é que eu faço, Jesus? O que é que eu faço agora nessa situação? O que Moisés foi fazer? Moisés foi orar. Foi pedir o quê? A direção. Politicamente o quê? Está certo, né? Não é verdade, meu pastor? Politicamente está certo. Politicamente está certo. E pedir a direção de Deus. Glória a Deus. Mas Deus já havia falado, não é verdade, meu pastor? Deus já havia dado a direção. Amém? Muitos crentes usam isso, sabe por quê? Às vezes a situação difícil chega ali, ó. A situação, a palavra de Deus fala o quê? Que fé sem obra, ela é? Ou seja, você tem que ter fé, mas você tem que ter atitude. Né? Trabalho, atitude. Muitos crentes, quando chega na situação difícil, ai meu Deus do céu, em vez de ter uma atitude de fé e uma atitude de coragem, a pessoa, vou orar. É assim ou não é, gente? É assim. Vou pedir a direção de Deus. Né, pastor? Eu vou orar. Vou orar para ver o que Deus vai falar. Sabe por que a pessoa fala isso? Porque ele está com medo. Medo de enfrentar a dificuldade. Medo, dúvida, incredulidade. Deus já havia falado com Moisés. Não estou falando aqui que Moisés
Moisés estava incrédulo. Não, minha igreja, não estou falando isso. Moisés ele não estava com incredulidade. Mas Deus já havia falado para ele, dado a direção para ele do que devia ser feito. Deus já havia manifestado também o poder com Moisés, na vida de Moisés. Deus tinha dado ele o quê? Poder. Deus não falou assim, o cajado. O cajado que ele tinha era o quê? Um instrumento, um canal de bênção ali, de poder para ele usar. Mas com tanta tribulação, a tormenta na cabeça, ele foi até no alto e começou a orar, orar, orar. E quando chega nessa parte aí, Deus fala assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim, Moisés? Se eu já havia falado que era para seguir em diante, eu já tinha falado, usa o quê? A tua autoridade, usa a tua fé. Ou seja, não adianta você somente profetizar, não. Amém? Estamos falando da campanha Vale de Ossos Secos, profetizar, ou seja, você tem que profetizar sim, mas existem momentos da tua vida que você tem que tomar uma atitude. Deus está dando a direção, vai, porque eu estou contigo, mas você está assim, eu vou pedir Deus direção de novo, porque eu estou com medo, né? Não posso tomar atitude precipitada. Fica a pessoa naquele vai e vem, né, pastor? Por quê? Porque a pessoa está com medo, porque está olhando o quê? Para a força do problema. Vou só profetizar. Vou profetizar, né? Mas o que Deus falou com Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Profetiza, mas anda. O que Deus falou com Ezequiel? Anda no meio do vale. Deus falou assim, profetiza aí parado, sentado no teu lugar. A mesma coisa com Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Marchar é o que? Andar. Não é estar parado. Amém? Não vou dar, não. Vou pedir, vou orar mais uma vez. Vou orar mais uma vez. Deixa eu tirar a confirmação aqui. Deus está falando benção. Não sei não. Vou orar mais vezes. É assim, não é? Deus já deu a direção. Glória a Deus. Deus já falou. Medo por quê? Duvidar por quê? Porque você acha talvez que o teu problema é maior do que o Deus que você serve? Não é possível. Assim como Deus manifestou a glória dele com aquele povo, eu tenho certeza que Deus também já manifestou a glória e o poder dele sobre a tua vida várias vezes. De livramento, de socorro, de providência. De mais o quê? Pode se dizer aí, pastor. Libertação, transformação, fortalecimento, bênçãos físicas. Deus está falando para você, para de clamar e começa a ter atitude, Moisés. Deus te deu o quê? O que a palavra dele, Jesus Cristo fala? Eis que eu te dei autoridade para pisar em cima da serpente e dos escorpiões. Deus te deu autoridade para pisar em cima do Satanás. O teu problema é maior do que o Deus que você serve? Não. O teu problema é o Satanás, amém? Que é ele que é o causador do problema. Ou seja, se Jesus Cristo fala que ele nos deu autoridade, falta o quê para você usar a tua autoridade? Glória a Deus. Não, eu vou continuar só profetizando. Pedindo a Deus, profetizando, determinando a bênção e pedindo a Deus a direção. Profetiza. E vai em frente. Para de se acovardar. Para de ficar sentindo medinho, dúvida. Mas eu estou com dúvida. Medo, todos nós vamos sentir. Amém, igreja? Eu também sinto medo. O pastor sente medo. Naquela época do coronavírus, eu falei assim, pastor, eu estou com medo. Medo de pegar isso aí. O pastor falou assim, eu também. Falei, mas vamos continuar, porque Deus é conosco. Glória a Deus. Nós, seres humanos, não estamos livres do medo. Medo é algo que o ser humano tem, é normal, na verdade, pastor. Mas a tua fé tem que estar acima do medo. A sua coragem, a sua credibilidade, a sua confiança em Deus tem que ser muito maior do que o teu medo. Senhor, eu estou com medo, mas eu vou. Porque se o Senhor falou, o Senhor garante. Amém? Está passando no meio do vale de ossos secos, no meio, está em frente o mar, continua a marchar. Deus falou com ele, Moisés, para de me clamar e usa a autoridade. Toca o cajado no mar e levanta a tua mão que o mar vai se abrir. Aleluia.
enfrentamos dificuldades dia após dia. Existem dificuldades que são razoáveis, mas existem dificuldades que são mar vermelho mesmo, sangue de Jesus, que é vermelho de tão ruim que é. Amém? De tanta dor, de tão ruim mesmo, não é verdade, pastor? Tem dias que nós enfrentamos esses mares, né? Mas a palavra de Deus fala que se nós passarmos pelo fogo, Ele passará conosco, e o fogo não vai nos queimar. Se nós passarmos pelas águas, as águas não vão nos afogar. Deus, Ele já te deu a direção. Glória a Deus. Deus já falou para você prosseguir. E ainda existe pessoas com medo. Medo de quê? De enfrentar o Satanás. Porque o maior medo das pessoas, a grande maioria, é de enfrentar o capeta. Por quê? Porque não teve um encontro lá atrás com Deus. Porque não abriu mão do bendito Egito. Eu vou para o reino do céu, mas a minha cachaça não é comigo. O Egito, né? Eu vou para o reino do céu, mas eu vou cobiçando a mulher do meu próximo. Eu vou para o reino do céu, mas o meu orgulho, a minha soberba vai comigo. O Egito, o mundo, ainda se encontra dentro da pessoa. E quando a pessoa não consegue enfrentar o Satanás porque ela tem medo. Medo por quê? Porque existe algo nela ainda que ela sabe que o Satanás pode acusar. Amém? Pode vir coisa pior, porque não deixa de ser uma brecha do Satanás, né? Pode vir a turminha inteira, ó. Pode vir a turminha. Mas vem um, vem dois, vem três, por causa de uma maldita brecha. Porque a pessoa não quis obedecer à voz de Deus. Não quis tirar a sandália dos pés. Não quis renunciar ao Egito. Amém? Tem muito crente dentro da igreja que o Egito ainda se encontra. Dentro dele, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Mais do que essa igreja prega a salvação, igreja, eu não sei não. Eu já vi igreja pregando salvação, mas aqui a gente prega até demais, eu acho. Glória a Deus por isso. Nós pregamos bastante a salvação. Porque Jesus Cristo, Ele está voltando, amém? Glória a Deus. E as pessoas não querem renunciar, abrir mão do Egito por amor a Deus. E na hora que vem o mar vermelho, vai fazer o quê? Vai orar, vai pedir a direção, né? Vai pedir a direção por quê? Porque não tem intimidade. Porque se tivesse intimidade, se tivesse relacionamento com Deus, já teria ouvido a voz de Deus há muito tempo. Amém? Pessoas chegam em frente de dificuldade, não sabem como proceder. Que nem aquele povo chegou no meio da dificuldade, em frente de dificuldade, não sabia como proceder, começou a atormentar o líder. Amém? Até o próprio líder começou, ou seja, ficar um pouco assim, desesperado, podemos dizer. E foi falar com Deus. Ele não fez errado, mas Deus já tinha manifestado o poder para ele. Senhor, quem é o Senhor? Deus falou o que para ele? Eu sou o que eu sou. Ele já sabia quem era Deus. Amém? Não precisava dele clamar, mas ele clamou. Diz aos filhos de Israel que marchem. Continua carregando as suas coisas e continua andando. Ou seja, não é para você parar. Independente do deserto que você esteja passando, um vale de sossegos que você esteja passando, continua andando. Continua olhando para frente. Porque Deus, Ele falou, Ele garante. Vamos ver o que diz mais, ó. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército.
nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificar em Faraó nos seus carros e nos seus cavalarianos. Ou seja, Deus estava libertando o povo, mas toda a honra e toda a glória era de quem? Era para Deus ser glorificado, amém, igreja? E assim Moisés fez. Levantou o cajado e tocou no mar e levantou as mãos. E o povo seguiu marchando pela terra, amém? E no meio do mar, sabemos, era mar, né? No meio do mar não estava sequinho, tinha o quê? Lama. Quando você pisa na terra que tinha muita água, forma ali uma lama. Eles tinham que passar. E não era passar devagarzinho, eles tinham que passar rápido, porque o problema, o diabo estava vindo atrás. Não era tempo de ficar brincando, não era tempo de ficar blasfemando, não era tempo de ficar acusando Moisés com ladainha. Não, era para seguir em frente e continuar a prosseguir, amém? Tem gente, Deus já deu a direção, o pastor falou, vai por esse caminho. Tem gente ainda que quer perder tempo com ladainha. Ah, pastor, mais isso, mais aquilo. Deus está falando, vai, prossiga, continua a caminhar. Para de olhar para o diabo que vem atrás de você. Para de ficar olhando para o problema que está do teu lado. O problema, o mar está por quê? Estava aberto, mas era o problema que estava ali do lado. E meio estava seco, né? Mas do lado estava aqui o problema, o mar estava de pé. Meu Deus, esse mar, meu pai, esse mar vai vir, as águas sobre mim, vai me matar. Ei, o problema não vai te matar, não. As águas não vai te matar, não. A terra que você está pisando um pouquinho molhada. Ah, mas eu estou tendo dificuldade de pisar. Ai, meus pés estão doendo. Mas é só por um momento, é para fortalecer a sua fé. É para você continuar. Está doendo, seus pés estão doendo. Sabe por quê? O Evangelho de Jesus Cristo, na caminhada, dói os pés mesmo, amém, igreja? Na tua caminhada, os seus pés ainda vai doer muito. Se prepara, meu querido, porque ainda vem muita guerra ainda para nós. E é para você se preparar. Não é para você olhar para o faraó, porque vocês podem ter certeza que o faraó ainda vai vir com tudo sobre essa terra, ó glória. Mas não é para se matar, não. É para você continuar a prosseguir olhando para Jesus. Porque o Salvador, ele vive. O Salvador, ele reina. E ele virá e manifestará a tua glória com mão forte, com poder forte sobre essa terra. Não deixa que os problemas, não deixa que a dor que você está sentindo nos seus pés, porque vocês podem ter certeza que aquele povo sentiu dor nos pés, que tinha que passar rápido, né? Vamos marchar, vamos andar. O bicho está pegando. O bicho está pegando, né? Tem aquele ditado, se correr, o bicho pega e fica o bicho. Era quase isso. Amém? Tinha que correr mesmo. O bicho estava pegando para o lado deles. Os pés. Tinha, igreja, 3 milhões de pessoas. Idosos, crianças, jovens. Era todas as faixas etárias de idade. Era todos homens e mulheres. Mas as dores nos pés, os problemas não intimidaram aquele povo. O problema, ele não pode te intimidar. O problema, ele não pode te vencer. Amém? E justamente o diabo usa o problema para tentar te intimidar, para tentar ver quem você é. Quem é você? Você é o Moisés que vai levantar o teu cajado, a tua mão, e vai usar a autoridade e vai. Ou você é daqueles que vai ficar oprimindo Moisés. Deus, menino, preferia estar no deserto comendo cebola, sendo escravizado, aceitando a derrota. Até quando o povo de Cristo vai ficar aceitando a derrota e a imposição de Satanás? Está na hora do povo de Deus se erguer.
Porque a palavra de Deus está sendo falada, está sendo ministrada. Assim como o povo, Deus restaurou o povo de Israel lá no Vale de Ossos Secos. Deus libertou esse povo. Cumprimento a libertação, cumprimento da profecia. A libertação. Deus cumpriu a palavra dele. Ele vai cumprir também na sua vida. Não pensa você que está tudo acabado, não. Mas não deixa o diabo vir com as imposições dele sobre a sua vida. Porque o diabo ele usa de várias artimanhas. Muitas das vezes o diabo ele usa de artimanhas com imposição sobre você, como teu patrão. O diabo ele usa talvez os teus filhos. Talvez o diabo ele usa o teu marido. Talvez o diabo usa até o teu vizinho. Para te colocar medo. Amém? A imposição. A dificuldade. Senhor, mas já estou andando, mas Senhor, eu estou tão cansado. Os meus pés estão cansados. Está cansado, mas é cansado mesmo que precisamos ir. Amém? Ai, pastora, mas eu tenho espinho. Pastora, o apóstolo Paulo também tinha espinho, mas não foi tirado, né? E o que Deus falou para ele? Tua graça, somente a graça do Senhor, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder dele sempre vai manifestar na nossa fraqueza. Vou contar para vocês algo bem pessoal meu, bem simples. Eu fui fazer a prova da autoescola, a teórica, como todos sabem, reprovei. Sangue de Jesus. Mas fui lá, eu fui com tanta confiança, não que eu não estava confiando em Deus, eu estava confiando em Deus, mas eu estava assim, com tanta confiança também em mim, que a gente também bate, a gente tem que acreditar na gente, que a gente é capaz, amém? Mas eu estava com tanta confiança em mim mesma. Eu não estudei, eu ia super bem, chegou lá, deu ruim para mim. Eu saí de lá muito triste, chorando, né? E ontem, foi ontem, pastor? É ontem, Deus. E ontem eu fui fazer a prova, gente. Eu fiz vários simulados, o simulado estava tudo ruim. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu não sei não, hein? Porque aqui está dando ruim para mim, Deus. Aqui, imagina nós, não vai dar ruim também, né? Eu orei, eu clamei, eu busquei. Eu tirei a palavra, eu tirei a palavra assim, saiu. Que Deus estava dando vitória a Eliseu. Saiu uma passagem assim falando, eu mostrei que passou, foi pastor, Deus está falando aqui, que vai me dar vitória, mas eu estou tão desacreditada de mim mesmo, que eu estou só pela graça. Estou só pela graça, eu estou desacreditada de mim mesmo, não estou achando que eu vou passar, não, tá difícil. E na hora que eu estava indo, o pastor estava me levando, a correia do rolamento quebrou, né, pastor? E eu já estava em cima do horário para fazer a prova, eu falei assim, é o Satanás aí. O Satanás querendo impedir minha bênção. O pastor falou assim, corre, chama o Uber, pastora, pelo amor de Deus, vai que você precisa de eu. Eu falei, mas eu vou sozinha. Eu morro de medo de andar sozinha, né? Eu falei, mas eu vou sozinha, Jesus, o Senhor está comigo, eu preciso de ir, né, pai? Chamei o Uber, chegou rapidinho, eu fui, mandei a mensagem para a autoescola. Falei, eu vou chegar atrasada, mas eu vou. Pelo amor de Deus, segura um pouquinho. Faltava só eu para entrar na sala e ele estava segurando para mim chegar e fazer a prova. Fiz a prova e aí eu fui fazendo a prova. E eu fui falando assim na minha mente, Senhor, me dá direção. Senhor, me dá discernimento, que eu preciso para ter discernimento da tua sabedoria, porque senão vai dar ruim aqui para mim, pai. E eu fui fazendo, faltou 18 minutos, eu acabei. E eu fui subir na escadinha lá, falando com Deus, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, porque só o Senhor, né? Não quero sair daqui envergonhada de novo, né? Saí a primeira vez, não quero sair de novo. Mas o que eu quero falar para vocês? A primeira vez eu estava confiando muito em mim mesma, né? Assim, confiando na força do próprio braço, digamos assim, né? Eu estava muito confiante em mim mesma. Não que eu não estava confiando no Senhor, mas eu estava acreditando demais em mim mesma. Amém? E acabou o quê? Que eu reprovei. Agora, quando nós depositamos 100%, porque a glória de Deus não é nossa, amém? Depositamos tudo em Deus, a honra e a glória dele não é nossa. Eu fui ontem totalmente desacreditada, se sentindo nada, porque é assim que tem que se sentir mesmo, Senhor. Tu és fiel,
Se o Senhor quiser me abençoar, amém. Se o Senhor não quiser, amém também. É o Senhor, Pai. Eu falei, Senhor, vai na frente. Toma posse, Senhor, que nem a irmã disse. Toma posse, Senhor. Aí na hora que eu cheguei lá, que a gente pega o resultado lá em cima, né? Que sai o resultado na hora. Aí cheguei assim, aí fui passando assim, porque eu vi que aquela lá que tinha me dado a notícia que eu estava reprovada, a mesma mulher me chamou. Você vem cá, eu falei, você está repreendido em nome de Jesus? Não vou contigo não, porque tu me reprovou assistindo. Ela me olhou com a cara e eu fui da outra mulher. Né? Eu mandei o pastor Carnazal. Mas eu falei mesmo. Na hora que eu cheguei na outra mulher, eu já cheguei assim, o nome dela é Luana. Sentada assim, eu sentei. Falei, só Luana. Se eu reprovar, você pode ter certeza que eu vou voltar aqui, porque eu sou brasileira, não desisto nunca. Né? Mas minha filha, olha aí, vê se Deus tem misericórdia, porque eu preciso de passar. Ela olhou, ela falou assim, você está aprovada, você acertou 24, acertou. Eu olhei para ela assim, você está falando sério? Eu fui aprovada mesmo? Ela, foi aprovada. Eu falei assim, pois então, Lona, era contigo que eu estava falando no WhatsApp? Ela era. Eu falei assim, pois é, o diabo estava tentando atrapalhar a minha bênção. Falei, mas eu falei no diabo, ela e a outra começou a rir. Não por deboche, mas pelo jeito que eu estava falando engraçado, né? Foi, mas o diabo estava tentando atrapalhar a minha bênção. Deu problema no carro para mim não chegar aqui a tempo, para mim não fazer a prova, mas Deus, Ele é fiel, Deus é glorificado. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque nós temos que glorificar a Deus, independente da fé dos outros. Eu não estou preocupado da fé dos outros, né? Não estou preocupado da religião dos outros. Cada um eu respeito a religião de todo mundo, mas eu tenho a minha sandália. Podemos também ter uma interpretação que